Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, repita, todos, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que estavam maravilhados, espantados, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? E outros zombando dizia, estão cheios de vinho. Amém? Amém. O dia de Pentecoste aqui marca o nascimento da igreja cristã. Eu costumo dizer que a igreja cristã, ela é gerada na cruz. Ela é concebida na cruz. Mas ela nasce, o parto dela acontece no dia de Pentecostes. E esse parto é feito, se na cruz ela é gerada por Cristo, no Pentecoste o parto é feito pelo Espírito Santo. Pois a partir desse instante, desta vinda do Espírito para habitar na igreja, que Ele a trouxe, que Ele a fez nascer, o Espírito Santo, desde então, Ele dirige, Ele cuida, Ele protege, Ele conduz a igreja. Eu percebo isso já no primeiro relato, neste primeiro relato da descida do Espírito Santo para estar na igreja e com a igreja. Quando diz, no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu não sei se você está lembrado, mas Jesus, quando esteve na terra, em seu ministério, ele era usado pelo Espírito de Deus. O profeta Isaías já havia anunciado
que ele seria o ungido do Senhor, cheio do Espírito Santo, para anunciar as boas novas, para levantar, para curar os quebrantados de espírito, restaurar os quebrantados de espírito, para anunciar a libertação aos que se encontram em cativeiro, para pôr em liberdade aos que se encontram oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, o Cristo, ele, quando esteve no seu ministério terreno, ele esteve sendo usado pelo Espírito Santo. Uma vez o acusaram de expulsar demônio pelo espírito maligno chamado Belzebu, que é Satanás. Ele disse: se eu faço milagre pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, então é Deus. Essa mão de Deus que operava através dele era o Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo para desempenhar o seu ministério. A Bíblia registra que assim que ele saiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Jesus era usado pelo Espírito Santo. E olha que maravilhoso, o Espírito Santo depois é prometido por Jesus. Ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo conhece, mas vós o recebereis. Aleluia. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele disse que era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo fosse enviado, para que estivesse com a igreja, conosco, todos os dias, até que o Senhor Jesus voltasse. Então, naquele dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio, como o Senhor Jesus prometeu. Ele veio para estar na igreja, e com a igreja, se apoderar da igreja, capacitar a igreja e usar a igreja. O texto afirma claramente que o Espírito Santo chegou enchendo a igreja de poder, e também dando à igreja dons como o de línguas estranhas, e era conforme o Espírito Santo concedia. Esse conforme o Espírito Santo concedia está dizendo: quem está no controle da igreja é o Espírito Santo. Quem está no controle da igreja é o Espírito Santo. Quem entrega dons à igreja é o Espírito Santo. Quem capacita o crente é o Espírito Santo. Quem usa o crente é o Espírito Santo. Quem leva o crente para pregar o evangelho é o Espírito Santo. Quem dá graça ao crente é o Espírito Santo. Quando o crente expulsa o demônio, é porque o Espírito Santo está usando ele. Quando o crente ora e a enfermidade é expelida, a cura acontece, é porque o Espírito Santo está usando a vida daquele irmão. Quando a unção de Deus desce na igreja, porque o ministério está louvando, cantando ao Senhor, é porque o Espírito Santo está usando o ministério. Aleluia. Quando o pregador está pregando e a unção começa a fluir, é porque o Espírito Santo está usando o pregador. O Espírito Santo está no controle. O Espírito Santo está concedendo conforme lhe apraz. Nós chamamos esta a dispensação do Espírito Santo. Desde o dia de Pentecostes ele veio para ficar. Aonde? Nos templos. Nos templos budistas. Não, até porque Buda nunca ensinou sobre o Espírito Santo. Nos templos católicos, não. Nos templos evangélicos, também não. O Espírito Santo veio habitar na igreja. E quem é a igreja? A igreja é o ajuntamento, é a comunidade, é a comunhão dos salvos. A igreja
é a comunidade da cruz. A igreja é o ajuntamento de todos aqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo, se renderam ao amor de Cristo e a Ele entregou o viver. Esta é a igreja. O Espírito Santo habita nela e está no controle dela. O Pentecostes, que por nós é conhecido como o dia da descida do Espírito Santo, para trazer ao nascimento a igreja, era uma festa já conhecida entre os judeus. Uma das 3 principais festas judaicas, que ainda hoje eles observam. Era também chamada a festa das primícias da colheita da terra. Era uma festa que acontecia no mês de Sivan, que para nós, no calendário solar, fica entre maio e junho. Essa festa marca, porque ainda é observada, o fim da colheita do trigo, um dos principais grãos da dieta judaica. Tem a ver com alimento, tem a ver com vida. Nessa festa é chamada de Pentecoste, porque ela acontece 50 dias depois de outra importante festa, chamada a festa dos pães asmos e a festa da Páscoa. 50 dias depois. Pentecoste significa 50 dias, 50 em grego, 50, Pentecoste em grego. Então essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa, que a Páscoa era celebrada junto com a festa dos pães asmos. O que acontecia nessa festa? Judeus de todas as partes do mundo, como aqui está registrado, havia judeus dos partos, dos medos, dos mesopotâmios, de Roma, da Líbia e aí por diante. Eles desciam para Jerusalém, porque lá estava o templo aonde era celebrada as festas. E eles levavam com eles as primícias da colheita do trigo e de qualquer outra plantação. Quando era muito distante, eles vendiam e levavam o dinheiro. Mas o fato é que assim que começavam as colheitas, o primeiro mosto, ou primeiro ramo de trigo que era ceifado, colhido, era separado para o Senhor. Estamos separando o primeiro feixe, molho de trigo, para dedicar, ofertar ao Senhor. Isto é primícia. Nós desceremos à casa do Senhor para lhe ofertar as primícias da terra, em sinal de gratidão. Deus nos abençoou, nos dando uma colheita farta. Por isso, nós não vamos tirar dos últimos ramos ou dos últimos feixes que colhermos. Não, os últimos são nossos. O primeiro é que é do Senhor. Então era uma festa onde o povo descia com as primícias de suas colheitas para ofertar na casa do Senhor, em adoração, em gratidão ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o provedor, é um Deus bom que cuida do seu povo. Uma oferta de gratidão e adoração. Essa era a festa do Pentecoste.
E olha que interessante, há 50 dias. E ao entregar a sua vida, ele nos compra para Deus com o seu sacrifício, com o seu sangue. Nos compra quem? Todos nós, que a Ele confessarmos como Senhor e Deus e Salvador de nossas vidas. Todos nós somos resgatados, remidos, somos salvos pelo sacrifício dele na cruz. Ele morreu há cerca de 50 dias, mas ele ressuscitou há cerca de 47 dias, porque no terceiro dia a morte não pôde deter aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é o Senhor da vida, chamado Jesus. E por 40 dias ele esteve com os discípulos, reanimando, lembrando, fortalecendo, relembrando algumas promessas. E uma das promessas era esta: ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Uma das promessas era esta: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus por 40 dias reanimou os discípulos, lembrando de sua mensagem, lembrando da missão a eles entregue, e disse: vocês farão esta missão, mas não farão sozinhos, nem também sem as ferramentas necessárias, sem a capacidade necessária. Não, vocês farão esta missão capacitados, porque eu enviarei o Espírito Santo, e quando ele vier, ele vai encher vocês de virtude para vocês cumprirem esta missão. Fiquem na cidade, esperem a promessa. Só que depois de 40 dias Jesus é assunto aos céus, e 10 dias se passam, Jesus não está mais entre eles. Jesus subiu, mas ficou a promessa. Sabe, tem umas palavras assim que vem, a gente sente que é revelada, quando a gente pega com fé, meu irmão. Não entendi, pastor. Jesus subiu, mas ficaram as promessas dele. E a promessa ficou com quem, pastor? Ficou com a igreja, para a igreja. A igreja está aqui reunida, amém? Jesus subiu, mas a promessa dele ficou. Dá para pegar a promessa nesta noite? Dá para se agarrar com ela? Oh, aleluia, glória a Deus. Dá para fazer isso porque a igreja primitiva fez. A Bíblia diz que foram cerca de 500 que viram Jesus ser assunto aos céus. Mas no dia de Pentecoste, perseverando na promessa que ficou, tinha 120. Significa que 380 eu tenho o que fazer, eu tenho para onde ir, eu tenho outros compromissos, não dá para mim. Mas enquanto tinha a maioria dizendo, eu tenho outras coisas, eu tenho compromisso, eu tenho o que fazer, eu tenho outras coisas mais interessantes, tinha 120 que disse, mais interessante do que as promessas de Jesus não tem. Mais, aleluia, empolgante do que a promessa de meu mestre não tem. Mais do que a missão que o meu Senhor me entregou não tem. Será que tem alguém com coração como daqueles 120 aqui reunidos nesta noite? Se tem a promessa de Deus, vai se cumprir. Oh, aleluia, aleluia. E eles perseveraram na oração, eles continuaram esperando na promessa.
eles continuaram insistindo. Jesus disse que era para a gente ficar aqui, não arredar o pé, como diz o bom cearense, e nós não vamos arredar o pé deste lugar, nós vamos ficar em Jerusalém, até que do alto o Espírito Santo seja enviado, ele desça e ele venha nos encher de poder e virtude, para anunciarmos a palavra do nosso Cristo. Ei, irmãos, passados dias, a cidade, porque a festa da Páscoa é uma semana, terminou a festa da Páscoa, aí teve lá os 40 dias, Jesus aparecendo, pelo menos nos domingos era certo, mas aí ele é assunto aos céus, fica a promessa, a cidade está normal. Normal em que sentido? Aquele povo que veio para a festa da Páscoa foi embora. Só que está chegando o Pentecoste, Antônio Carlos. Judeu está vindo de toda parte. E a cidade começa a ser movimentada novamente. As ruas calmas começam a ficarem agitadas novamente. E você sabe que onde tem muita gente, tem um barulho, tem movimento, tem agitação, tem uma agitação acontecendo lá fora, e os discípulos estão no cenáculo. Agora preste atenção, porque este foi o ponto principal da revelação da palavra de hoje, que Deus me deu. Começa a chegar gente de todo lugar, preste atenção, começa a juntar gente, lá dentro tem cerca de 120, mas do lado de fora tem milhares, dentro do cenáculo tem 120 buscando Jesus, lá fora tem milhares buscando Deus também. Havia uma movimentação na cidade de um povo que queria Deus, que estava ali para a festa do Pentecoste, com suas primícias para ofertar a Deus. Uma multidão de milhares de pessoas, piedosas, que tinham uma boa intenção de ter um encontro com o Senhor, naqueles dias, que estavam ali porque eram adoradores. Mas olha que interessante, o Deus que está sendo buscado ali, por dois povos, dois grupos diferentes, um grupo pequeno de 120, que esperavam a promessa de Cristo se cumprir, e um grupo maior de milhares, que estavam ali cumprindo um rito, cumprindo um ritual, uma lei, era uma lei de Deus, mas eles não entendiam que aquela lei era até que viesse o Cristo, porque quando o Cristo viesse, nele se cumpre toda a lei, não há mais necessidade de cumprir a lei mosaica, porque a lei mosaica se cumpre nele. Agora nós vivemos segundo a lei de Cristo. E aquela multidão que estava lá fora, estava também querendo a Deus, mas estava perdida. E tanto é verdade, que lá no cenáculo com 120, lá fora uma multidão rodeando o templo, onde se esperava adorar a Deus, Deus não desce no templo, Deus desce no cenáculo. Deus não desce para a multidão, Deus desce para os 120. Deus não se apodera de uma multidão que firma a sua fé nas obras. Deus desce num bocadinho de crente que firma a sua fé no Cristo Salvador.
Deus não vai e tem um encontro com um povo que está buscando a Ele, crendo que as obras salvam, que a lei salva, que ser bom salva. Não, Deus desce para um povo que reconhece: eu sozinho não posso me salvar, por mais que eu seja bom, eu cometo pecado, por isso eu preciso de alguém que me perdoe, e esse alguém é o próprio Deus. Eu preciso que Deus me perdoe, eu preciso que Deus, Ele me salve de mim mesmo, e dos meus erros, e das minhas fraquezas, e das minhas falhas. Tinha 120 dependendo da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Do outro lado tinha uma multidão que não entendia isso, e vivia os ritos, viviam as obras, pois Deus desceu lá dentro daquele lugar, pequeno se comparado ao templo gigantesco, aquele lugar simples comparado com um templo majestoso, magnífico, cheio de esplendor. Deus escolhe a simplicidade, Deus escolhe os corações quebrantados, Deus escolhe aqueles que reconhecem nele a sua salvação, que são totalmente dependentes do amor, da graça e da bondade dele. Para esses Deus vem, sobre esses Deus desce. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se ainda existe alguém que está achando que é bom, por causa da sua bondade, vai alcançar algum favor de Deus, eu quero te dizer que você está perdidamente perdido, redondamente enganado. Você está entendendo que lá tinha uma multidão de pessoas que estavam buscando a Deus também, que estavam ali cumprindo uma lei, de pelo menos uma vez no ano, numa das 3 festas, ir até Jerusalém. Isso envolvia despesa, isso envolvia, portanto, dedicação. Logo eu estou dizendo que não adianta dedicação, não adianta sacrifício, não adianta esforço, se estiver buscando a Deus no lugar errado, do jeito errado, da maneira errada. Porque quando o Espírito Santo, que é Deus, desceu, ele desceu num lugar que não era lugar de adoração, não era o templo. Ele desceu sobre um pequeno grupo e não sobre a multidão. Sabe o que é que eu aprendo aqui também? Quem está me ouvindo, diga amém. Quem quer ouvir o que Deus me ensinou, diga amém. Gente, andar com a maioria não significa dizer que você está andando com o grupo certo. Não é porque a maioria está dizendo, não é porque a maioria está fazendo, que significa dizer que é o certo. Porque quando o Espírito Santo desceu, ele não desceu sobre a maioria, ele desceu sobre um pequeno grupo. Mas pastor, a maioria está fazendo isso. Pastor, a maioria está crendo naquilo. Pastor, não dá para ir contra a maioria. Quem disse que a gente precisa ir contra? Precisa ir contra a maioria. A gente só tem que ficar com Jesus. E Jesus disse que os dele é um pequeno rebanho. Se comparado à maioria, irmão, a igreja de Cristo, a igreja dos salvos, ela é minoria. Então aprenda essa lição. Se a minoria está com a Bíblia, então a minoria está certa.
Não, mas a maioria está dizendo, não importa. Mas a maioria está pensando, não importa. Fica com a palavra, porque se você fica com a palavra, você fica com Deus da palavra e você fica com o certo. Mas a maioria não busca mais batismo com o Espírito Santo. A maioria nem ora mais para batismo. É verdade. Eu não estou falando mal de igreja, eu estou constatando um fato. As igrejas modernas, que são a igreja das multidões, por incrível que pareça, a maioria dessas igrejas e a maioria nessas igrejas estão que nem aqueles discípulos, acho que é do capítulo 18 de Atos. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Como assim? A gente nem ouviu falar que existe o Espírito Santo. Pastor, esse negócio de buscar batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, isso não voga mais hoje não. Hoje o negócio é outro, o mover é outro. Ô meu irmão, pois eu não quero outro mover que não seja o mover do Espírito Santo. Aleluia. Eu não quero ser movido senão pelo Espírito de Deus. Eu não quero ser conduzido senão pelo Espírito de Deus. Eu prefiro ser antigão, mas estar com o Espírito Santo, do que ser moderno e não estar com a palavra de Deus. Eu prefiro estar com a minoria e estar com Deus, estar na unção do Espírito, do que estar com a maioria, mas estar só na alegria humana. Porque lá do lado de fora tinha uma multidão que estava alegre, pensando, eu estou me encontrando com Deus, eu estou adorando a Deus, eu estou ofertando a Deus, e Deus não estava lá, Deus não estava recebendo. Deus, pelo contrário, estava dizendo, vocês ainda não entendem, mas espera um pouquinho, eu vou preparar 120 aqui, eu vou encher esses 120 aqui, para eles pregarem para vocês como devem me buscar de verdade. Está entendendo? A minoria que está com a palavra é a minoria que vai ser usada para a maioria. Eu quero encerrar destacando outro ponto. Sabe qual é? O Espírito Santo, quando ele desceu, ele fez barulho. Pastor, não precisa gritar que Deus não é surdo. A questão é que às vezes não é a igreja que grita, é a igreja que é levada a gritar. Não é a igreja que faz barulho, mas é o Deus agindo na igreja que faz o barulho através dela. No dia de Pentecostes foi assim, não foi a igreja. Foi o Deus Espírito que estava descendo sobre a igreja, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Você já ouviu o barulho de um som veemente, forte e impetuoso? Aleluia! Que encheu aquela casa, e foram vistas. O Espírito Santo já chegou chegando, meu irmão. Ele já chegou abrindo os olhos espirituais dos crentes. Os crentes estavam assim no natural, só que os crentes estavam orando há 10 dias. E crente que é crente mesmo não ora apenas, ele jejua também. Então os crentes estavam bem sensíveis, bem sensíveis. O Espírito Santo já chegou assim, para ver o que? Ver o sobrenatural. Que sobrenatural? Eu estou derramando línguas como de fogo sobre vocês. Vem. Ele já abriu, já vem trazendo dom. Aleluia! Todo mundo pensa que o dom foi o falar em línguas estrangeiras. Esse daí já foi o segundo. O primeiro já foi a visão, irmão. Eles viram o sobrenatural e espiritual.
Oh, glória a Deus, vem aí. Aí o povo já se empolgou, eu creio que o povo ficou maravilhado. Eita, oh, aleluia. Se tinha uns irmãos corta-cana, meu irmão. Ei. Qual é esse daqui? A turma apelida tudo, mano. O corta-cana, e tem esse daqui que eu esqueci. Tem um aviãozinho. Tem um crente panela de pressão. Oh, aleluia. E que rumação é essa, João? Os apóstolos, eu conjecturando aqui. Que rumação é essa, João? É porque eu estou vendo uma língua como de fogo sobre a tua cabeça. Que rumação é essa, Pedro? Eu estou vendo uma língua repartir, uma língua como de fogo sobre a tua cabeça. É mesmo, pois eu estou vendo sobre a tua também. E eles não terminaram de falar, desceu a virtude do Espírito, e eles começaram a falar, todos ao mesmo tempo. Imagina 120 crentes falando em línguas estrangeiras, línguas estranhas, ao mesmo tempo. Foi um barulho, meu Deus. Esse barulho não foi provocado pelos crentes, foi provocado pelo Deus dos crentes nos crentes, aleluia. E eles começaram a adorar, porque quem ouviu dizia: nós ouvimos eles falarem da grandeza de Deus em nosso idioma pátrio. Ou seja, significava dizer que eles estavam dizendo: o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é salvador. Por meio do seu Filho, Ele nos amou e nos salvou. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inferno. Eles estavam falando das grandezas de Deus. E quer saber do mais? O som foi tão alto que o povo que estava fazendo barulho lá fora, que milhares de gente andando e conversando, faz barulho, porque um tem que falar mais alto que o outro, que é para escutar, porque tem mais um bocado falando aqui. E estava tendo festa lá também fora, é a festa do Pentecostes. Mas você me acredita que a festa feita por 120 foi mais animada, foi mais avivada, foi mais alegre. O culto dos 120 foi Pentecostes, foi poder de Deus. E os crentes cheios do poder de Deus, irmão, ele não fica calado porque ele não é mudo. Eu sei de uma coisa, que a alegria, aquele barulho santo de adoração a Deus no cenáculo foi tão alto, que se ouviu, se destacou mais do que o barulho da festa que estava acontecendo lá fora. O que é que eu estou dizendo? O que é que eu quero dizer? Eu não, o Senhor que está me usando nesta noite. Eu quero dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela pode até ser um número reduzido, mas no poder de Deus, na unção de Deus, ela consegue chamar a atenção, ela consegue impactar, ela consegue atrair mais do que o movimento que é feito lá fora, mais do que o movimento mundano, porque ela atrai pelo poder que nela está. Ô irmão, não sei você, mas Jesus me fez favor, me agraciou, me fazendo nascer na fé numa igreja pentecostal. Existe um ditado dos crentes que diz: quem nasceu no fogo vai viver no fogo. Se Jesus não voltar antes, ele vai morrer no fogo. Mas se Jesus voltar antes, ele vai subir no fogo. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Não dá para viver um evangelho onde tem muita técnica, muito rito, muita ordem, muita organização, mas não tem o poder de Deus. O poder de Deus é necessário, porque sem o poder do Espírito a igreja, ela morre, ela definha.
Sem o poder do Espírito, quem está lá fora não se interessa em querer ver o que está acontecendo aqui dentro, porque foi isso que aconteceu lá no Pentecoste. Eles estavam em festa também, mas eles ouviram um som diferente. Rapaz, estão glorificando a Deus de uma forma ali diferente. Tem algo diferente nessa adoração. Vamos lá ver, vamos lá. Eu não sei como é que eles viram os irmãos. Eu não sei se os irmãos estavam. Oh, aleluia. Se tinham umas velhinhas, ó. Parece que não tem anciã que dá lugar, meu irmão. Oh, aleluia, eu não sei. Mas foi um negócio diferente, que eles disseram assim: rapaz, esse povo aí está embriagado, meu irmão. Isso não é coisa de gente normal, não. É coisa de gente cheia do Espírito Santo mesmo. Não tá, é um negócio diferente, a gente nunca viu isso. Que arrumação é essa? Eles estão embriagados. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo: que história de embriagado? Esse povo está cheio do Espírito Santo. É a promessa do Senhor se cumprindo hoje diante dos nossos olhos. E não é que aqueles curiosos que chegaram assim, escandalizaram, acharam estranho. Pega aí, ó. Não é que se converteram, irmão. Acha estranho no começo, mas ao experimentar das delícias eternas, vai dizer: rapaz, eu nunca senti isso. Aleluia, eu nunca fui tocado desta forma, eu nunca senti uma alegria como essa. Eu quero é ficar aqui, eu quero esse Jesus dos crentes também. Você pode ficar de pé, por favor? Quem pode? É preciso sinais. Foi aquele sinal estranho que atraiu a multidão que estava lá fora. Irmão, pastor, não precisa de batismo hoje em dia não. Você está enganado. O Senhor Jesus diz, João 4:48: se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. Atos capítulo 8, acho que é o versículo 6. As multidões, multidão de novo, ó, fluíam para onde Filipe aí, ó. Era outro Filipe, que é Filipe abençoado. Onde Filipe estava pregando, por quê? Porque eles ouviam e viam os sinais que o Espírito Santo operava através da vida dele, porque os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, e o nome do Senhor era glorificado. Que história é essa? Que a igreja não precisa ser revestida, não precisa dos sinais dos dons. Isso ficou para aquela época. A mesma necessidade que a igreja teve para evangelizar naqueles dias é a mesma necessidade que a igreja tem para anunciar nesses dias de hoje. Marcos capítulo 16, versículo 20. E tendo eles saído, anunciavam a palavra do Senhor, e o Senhor cooperava com eles através dos sinais e prodígios que os seguia. O Senhor cooperava, era o Senhor dizendo: esses daí são meus discípulos, pode confiar na mensagem que eles pregam, pode dar crédito à palavra que eles anunciam, é a minha palavra, e eu testifico, operando sinais através da vida deles. Está entendendo para que serve sinal? Você está entendendo por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? A promessa, disse Pedro, é para vós e os vossos filhos. Sabe o que ele quis dizer com isso? Quem está comigo, presta atenção. Ele quis dizer: é para vós, é para vocês presentes.
Vocês que estão me escutando hoje, para vossos filhos, ele estava dizendo, é para gerações que virão depois de vocês, que não estão me ouvindo agora, mas ouvirão a promessa, e crerão, e buscarão. Eu faço parte dos filhos, eu faço parte daqueles que ouviram depois, mas creram, aleluia, e buscaram e receberam. Quem faz parte daqueles que viriam ouvir depois e receberiam porque iam crer e a buscar? Quem faz parte? Pastor, ainda não recebi. Então vai receber hoje. Se você crê, você recebe hoje, porque é promessa de Deus.